Olá! A disciplina, o público e o privado na gestão pública, é uma disciplina dos módulos básicos dos cursos de gestão. E eu sou tutora do curso de gestão em saúde no Polo de Barra do Bugres. Eu elaborei essa minha aula para explicar para os alunos que faltaram a aula, para eles terem uma ideia de como é a disciplina, e também para os alunos que desejam fazer uma revisão do que foi transmitido em aula. Essa exibição de slides que eu vou passar agora é do material do professor Bossari e do professor Sogado. Eu fiz pequenas adaptações, e é claro, meu jeito de explicar pode ser um pouco diferente. O objetivo da disciplina é delimitar com clareza para o aluno a diferença entre a esfera privada, que é âmbito da atuação por excelência do administrador de empresa, e a esfera pública, na qual se situa a administração pública e age o gestor público. Procedimentos metodológicos a utilização da plataforma Moodle, fórum, contato, orientador, e-mail, grupo de discussão, textos, exercícios de aprendizagem e trabalhos, além dos momentos presenciais com o tutor, que inclui uma aula expositiva do tema e o seminário sobre as formas de administração pública e suas instituições. A avaliação da aprendizagem. A avaliação dessa disciplina ocorrerá em 5 etapas, sendo atividade 1 e 2. Unidade 1, a dicotomia público e privado, poder público sobre os agentes privados, o Estado é servidor público, burocracia AT1. Unidade 2, os 5 princípios norteadores da administração pública e relação pública e privada. Atividade 2. Fórum, atividade 3. Serão considerados o nível e a coerência dos seus argumentos e as suas réplicas e trepas a partir de sua postagem. A participação no fórum é muito importante. Essa é a atividade 3. A avaliação online. Essa é a atividade 4. Será um teste de múltipla escolha, de marcar X. Avaliação e fixação de conteúdo. O seminário, que é a atividade 5. O seminário irá contemplar a entrega de um trabalho escrito, bem como uma apresentação. Essa é a atividade 5. Há ainda a possibilidade de autoavaliação. Em termos de aprendizagem e participação no decorrer das unidades, são propostas atividades que resumem as principais discussões. Elas servirão para que você se autoavalie. Essa autoavaliação levará às dúvidas, que poderão ser sanadas via tutoria ou mesmo junto aos especialistas. Portanto, o critério avaliativo será 10% na participação do encontro presencial, significa 1 ponto da sua nota será considerada nessa etapa. 10% do fórum, 20% exercício de trabalho da unidade 1, 20% exercício de trabalho da unidade 2, 20% avaliação online, 20% seminário. A sua média final será somatória com os pesos de cada atividade, conforme está sendo mostrado no slide. A esfera pública e a esfera privada no mundo contemporâneo. A dicotomia público e privado. O que é dicotomia? Primeiro vamos ao conceito.
Dicotomia é a divisão de um elemento em duas partes, em geral contrárias, como a noite e o dia, o bem e o mal, o preto e o branco, o público e o privado. A dicotomia, ela está sempre assim, relacionada a coisas diferentes, opostos. Sol e lua, noite e dia, preto diferente de branco, nas cores. Página 14 do livro, do fascículo. Aquilo que está na esfera pública deve necessariamente estar fora da esfera privada. E tudo o que não se situar na esfera pública deve estar obrigatoriamente dentro da esfera privada. Então, o professor até falou que normalmente nos cursos de administração usa-se o desenho, que é uma bola representando tudo que está dentro do público e uma outra bola circundando o público, que é o privado. O público abrange tudo que a lei determina. E o privado, o que a lei não proíbe. Isso significa que o público tem que seguir todas as leis referentes ao público e o privado as leis referentes ao privado. Importante, página 25, a capacidade de buscar e encontrar brechas na lei, entre aspas, para fazer aquilo que a organização quer e necessita é característica valorizada e desejada nos administradores de organizações e empresas privadas, que agem na esfera em que impera o princípio da liberdade negativa. Porém, essa capacidade não é de modo algum aceitável para um gestor público que terá todos os seus atos avaliados ou julgados pela conformidade com o que a lei obriga ou expressamente autoriza. Página 15. Tudo o que é coletividade chamada povo convencionar em determinado momento de sua história, seja de interesse ou propriedade comum, integrará a esfera pública, ficando todo o restante adstrito à esfera privada. Isso aqui o professor ele quis falar, eu entendi assim, que ele quis falar que nos primeiros capítulos do livro eles falam uma discussão sobre o que era o público e o que era privado ao decorrer da história. Ele cita, por exemplo, na era medieval, que o exército, que hoje é público, o exército brasileiro, por exemplo, é público, naquela época, na Europa, na Idade Média, era feito por mercenários, que eram pessoas pagas pelo público para exercer a função do exército de hoje. Ou seja, aí aqui também completando, ou seja, quando for de interesse da maioria, coletividade, em prol da população, em prol do bem comum, deve-se integrar à esfera pública. Claro que isso vem de um processo longo, com uma visão histórica e social da humanidade. Vamos lembrar por onde o público e o privado se relacionam? Exemplos: bancos, cartórios, universidades, tribunal, público, julgo privado, hospitais, policlínicas, burocratização. O público em relação ao privado é burocrático? Qual a visão do privado em relação ao público? Qual a visão do público em relação ao privado? Qual será? Cabe a nós refletir.
Um dos principais assuntos abordados nessa aula é a burocracia, sempre criticada pelo setor privado. A burocracia é baseada em... explicar. A burocracia, foram normas, procedimentos que foram sendo elaborados para melhorar a gestão, diminuir a corrupção. Então, a burocracia ela é baseada em, segundo o slide, caráteres legais das normas, 2, caracterização formal da comunicação, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização e profissionalização, previsibilidade. Consequência prevista, previsibilidade, comportamento humano, padronização dos desempenhos funcionários, máxima eficiência da organização. Disfunções da burocracia. Internalização, apego às normas, excesso de formalismo papelório, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento, caracterização do relacionamento, subconformidade às rotinas, exibição de sinais de autoridade, dificuldades no atendimento ao cliente, que resultam tudo em imprevisibilidade do funcionamento. Fiz um curso comecei a fazer um curso de atendimento ao público no Senado Federal, Instituto do Senado Federal, e lá eles falam bem assim, que uma das coisas que as pessoas mais reclamam é da burocracia, do serviço público. Aqui são fotos de funcionários, o professor separou. Aqui na fila da Previdência Social, o pessoal na fila, e tinha um funcionário jogando passeio. Aqui o pessoal na fila de novo e um funcionário jogando passeio. Aqui no cartório, uma tirinha, um funcionário. O cliente chega, o funcionário está na sala e está demorando para responder. Né? Aí o cliente fala bem assim, já estou há mais de 2 horas esperando, meus documentos não vão ficar prontos. O funcionário responde, tenha calma, minha boa senhora, eu estou trabalhando no seu caso, mas a senhora vai ter que esperar. Aí na próxima tirinha aparece o funcionário jogando paciência e falando, é muito complicado esses processos e o cliente já está muito irado. Na outra tirinha, no próximo slide, os computadores pararam. Tem 2 mulheres, né, uma sala que parece uma repartição pública, e elas falam, os computadores pararam, então estão fazendo tudo na mão, e elas estão fazendo paciência à mão. Aí tem a sugestão de um vídeo de tudo junto e misturado. Aqui o endereço. Esse vídeo será utilizado no fórum, é um vídeo de humor, no qual há uma crítica sobre a burocracia no Brasil. Continuando a matéria. Na esfera pública, os indivíduos são sempre concebidos como cidadãos, ou seja, na posição de agente do poder público, isto é, de servidores do Estado, seja na condição de simples usuários dos serviços públicos, ou sujeitos submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. Na esfera privada, os indivíduos são concebidos como pessoas físicas, tudo é conceito, tá? À procura da satisfação de seus interesses particulares, podendo se associar e constituir pessoas jurídicas com a finalidade de perseguir os mais diferentes objetivos econômicos, políticos, religiosos, culturais e etc. As organizações de Estado.
A administração do Estado se divide em a forma, né? Administração direta, administração indireta. Qual será a diferença? A administração indireta, conceitos novamente. É um conjunto de órgãos que entregam às pessoas políticas do Estado, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada de atividades administrativas. Quem integra a administração direta? A União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Administração indireta é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculada à administração direta, tem a competência para o exercício de forma descentralizada de atividades administrativas. Foi criada pelo artigo 37, inciso 19 e 20 da Constituição Federal de 1988. Que são a administração indireta? São as autarquias, Bacen, INSS, INCRA, CVM, IBAMA, Cuiabá, Prev, em Rondonópolis, exemplo, Sanear. Empresas públicas, Correios, CEPRO, Caixa Econômica Federal, BNDES, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras e as fundações públicas, FUNAI, BGE, UFMT. As autarquias. O que são autarquias? São criadas por leis específicas, consoante o disposto do artigo 37, o inciso 19 da Constituição Federal. E o conceito está no artigo 5º do Decreto de Lei 200/1967. Maria Silva de Petro. Aí ela coloca outro conceito. Conceitua a autarquia como pessoa jurídica de direito público criada por lei com capacidade de autoadministração para desempenho do serviço público descentralizado mediante controle administrativo nos limites da lei. E as fundações públicas? São entidades integrantes da administração indireta voltadas para o desempenho de atividades de caráter social, como assistência social, assistência médica, hospitalar, educação, ensino, pesquisa, atividades culturais, etc. São empresas públicas com personalidade de direito público. Essas entidades ou fundações não deverão ser criadas para a exploração de atividade econômica de cunho lucrativo. As empresas públicas. É entidade dotada de personalidade jurídica, direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do Estado, criadas por lei para exploração de atividade econômica, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 1. As características. Primeiro, é prestador de serviço público. E 2, explora atividade econômica. Um exemplo, a Caixa Econômica Federal e BNDES. Outro exemplo, os Correios. Sociedade de Economia Mista. Qual a diferença? Sociedade de Economia Mista é uma pessoa jurídica de direito privado com participação do poder público e de particulares no seu capital e na sua administração, que realiza atividades econômicas outorgadas pelo poder público e cujos empregados têm relações de trabalho pela CLT. São seletistas. Outorgadas, quer dizer, cedidas, concedidas. Ela não é dona, ela só tem uma concessão. Que
Mas o que é o servidor público? O servidor público são pessoas que prestam serviços à administração pública direta, às autarquias e fundações públicas, gerando entre as partes vínculos precatício ou estatutário. Regra do concurso público, artigo 37, segundo da Constituição Federal de 88. Os servidores públicos, em sentido amplo, passaram a ser chamados de agentes públicos. Tipos de agentes públicos: servidores públicos, agentes públicos, particulares colaborando com o poder público. Agentes políticos: Celso Antônio Bandeira de Mello, assim, são titulares dos cargos estruturais da organização política do Brasil. Exemplos: chefes do Poder Executivo, presidente, governadores, prefeitos e seus auxiliares, ministros e secretários de Estado, membros do Legislativo, deputados, senadores, vereadores, de acordo com o STF, magistrado e membros do Ministério Público. Servidores públicos. De novo, Conselho de Servidores Públicos. São pessoas físicas que prestam serviço à administração pública direta ou indireta, com vínculo empregatício CLT ou estatutário. Se divide na doutrina tradicional em funcionário público que está sujeito ao regime estatutário e ocupa cargo público. Empregado público contratado em regime seletista, CLT. Particulares colaborando com o poder público. Agentes honoríficos são aqueles estados nomeados e designados para exercício de funções públicas relevantes. E geralmente não cabe remunerações. Exemplo, jurados, mesários, coordenadores no dia da eleição. Os 5 princípios da administração pública. Artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. A administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Vou repetir: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí, inclusive, tem a sigla LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o que é a legalidade? De acordo com o princípio da legalidade, o administrador não pode agir ou deixar de agir, senão de acordo com a lei. Em relação à administração pública, relembrando, a administração pública só pode fazer o que a lei permite em relação ao particular. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Impessoalidade. A gente já viu a legalidade do LIMP, né? Agora a impessoalidade. A administração pública deve servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais ou partidárias, não podendo atuar com vistas ou prejudicar em determinadas pessoas, uma vez que o fundamento para o exercício de sua função é sempre o interesse público.
sempre visando o interesse público, nunca vendo quem é o particular. Entende? Outro, do LIMP, veio o L, o I, agora o M, a moralidade. Caracteriza por exigir do administrador público um comportamento ético de conduta, ligando-se aos conceitos de probidade, honestidade, lealdade e decoro e boa fé. Probidade, fazer o que é correto. Honestidade, agir sem má fé. Lealdade, sempre leal ao serviço público. Decoro, decoro é cumprindo o código de ética da profissão. E boa fé. Hoje é comum falarmos em improbidade administrativa. Vejamos algumas sanções para quem comete este ilícito. Suspensão dos direitos políticos, perca da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Publicidade. Determina, no LIMP, né? Determina que a administração pública tem por obrigação da ampla divulgação dos atos que pratica, salvo em hipótese de sigilo necessário. Exemplo, publicação de diário oficial, portal da transparência de gastos, etc. Meios a ser executados para assegurar o acesso à informação. Habeas data, direito de petição, obtenção de certidões. Já estamos no final do LIMP. Qual que é o próximo? Eficiência. Atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição, rendimento funcional, evitando atuações amadorísticas. Este princípio impõe à administração pública o dever de agir com eficiência real, concreta, atingindo sempre o melhor resultado. Contratos do setor público com os agentes privados. O Estado frequentemente recorre à iniciativa privada para adquirir os bens e obter o serviço necessário ao desempenho de suas funções. Contudo, esses contratos devem obedecer os princípios administrativos e, via de regra, ao procedimento de licitação. Licitações são fundamentadas pela Lei número 8.666/93, Lei 10.520/02 pregão. A licitação corresponde ao procedimento administrativo voltado à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação desejada pela administração necessária ao atendimento do interesse público. Importante. A licitação possui dupla finalidade. Permitir a melhor contratação possível, possibilitar qualquer interessado possa validamente participar da disputa pelas contratações. Aqui tem uma estrelinha para falar que é só os que estão capacitados, né? Quais são as modalidades? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Concorrência. No slide do professor, ele optou do valor. Ele optou por dividir por valores. Concorrência, a modalidade aberta à participação que todos comprovem, possui os requisitos mínimos de qualificação do edital.
contratação de obras e serviços de engenharia cujo valor estimado seja superior a R$ 1.500.000. Para comprar e contratação de outro serviço que ultrapassa o valor de R$ 600.000. Tomada de preço é a modalidade aberta à participação de todos que comprovam possuir requisitos mínimos para qualificação exigida no edital. Contratação de obras e serviços com valor estimado até R$ 1.500. Para compra e contratação de serviços de até R$ 650.000. A carta convite. Carta convite é modalidade que a unidade deve desejar licitar em via, no mínimo, 3 empresas do ramo, solicitando a compra de bem ou prestação de serviço. E ele serve para quê? Para contratação de obras e serviços de engenharia com valor estimado de até R$ 1.500. De até R$ 150.000, beleza? Compra e contratação de outro serviço até R$ 80.000. Concurso é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios e ou remuneração dos vencedores. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens imóveis semi-envolvente em casos especiais, imóveis pela administração pública, produtos legalmente apreendidos ou penhorados a quem oferecer maior lance, igual ao período da avaliação. E o pregão? Por último, o pregão. O pregão é da Lei 10.520, de 2002, é destinado à aquisição de bens e serviços comuns. Uma característica é que ele investe as fases da licitação. Primeiro, classifica-se pelo preço, depois vem a documentação da empresa de acordo com os ditames. As emergências do terceiro setor, organizações não governamentais. ONGs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. OCIPs, ONGs. São associações civis sem fins lucrativos. Elas têm atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à cultura, saúde e proteção ao meio ambiente. As OCIPs, finalidade receber recursos públicos com a finalidade de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, educação e saúde gratuitas, defesa do meio ambiente, contratações flexíveis, funcionários, compra de serviços, etc. Slide fala sobre o fórum. Fora avaliação online, o seminário, o tema do seminário, organização dos grupos, em 5 grupos. Agora vamos continuar. Uma mensagem que o professor deixou. Agora vamos continuar o estudo através das atividades. Nos vemos na plataforma. Bom estudo. Eu desejo bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, só me contactar.